Pessoal, vamos lá então. Capítulo 13, dinâmica do movimento circular, ou o que garante que a Lua não sairá naturalmente da sua órbita. Então, a princípio, essa pergunta pode parecer meio boba, né? O que garante que a Lua não sairá da sua órbita? Mas a gente deve se lembrar o quê? Que lá pela primeira lei de Newton, os corpos tendem a manter um tipo de movimento. Lembrando aí então a primeira lei de Newton, todo corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças imprimidas sobre ele. Olha lá, linha reta. O que faz o seu corpo não andar em linha reta? Está escrito logo aqui, ó. A menos que forças imprimidas sobre ele. Então, só pela análise da primeira lei de Newton e do que nós estamos dispondo a estudar, que é o movimento circular, dá pra gente imaginar que vai ter alguma força atuando nesse tipo de movimento. Porque se não tivesse força atuando, ele não seria circular, ele seria uma linha reta. Tá? Visto que é circular, que tipo de força, como que funciona isso, é isso que a gente vai estudar. Bom, então, pelo que nós acabamos de ver aí, nós descobrimos que, primeiro, relembramos, pela primeira lei de Newton, a lei da inércia, um corpo vai querer ficar se movendo sempre em linha reta. Então, se o corpo está aqui, ele tem uma velocidade, ele vai continuar se movendo sempre em linha reta. A menos que alguma força imprimida sobre ele o faça mudar. Que tipo de força? Esse tipo de movimento nós já vimos. Por exemplo, você pode imprimir uma aceleração contrária ao movimento para fazer ele parar. Ah, professor, eu não estou entendendo. Você falou em um momento a força, em outro momento você falou aceleração. O que tem que imprimir no corpo para ele mudar sua trajetória? Força ou aceleração? Aí a gente se lembra aqui da segunda lei de Newton. A força e a aceleração são grandezas intimamente relacionadas. Então, sempre que eu falar de força, eu posso ter aí uma aceleração. E sempre que eu falar aceleração, eu tenho também uma força. Tudo bem? Por que eu falei que sempre que eu falar de força, eu posso ter uma aceleração? Porque essa força aqui, ela tem que ser diferente de zero para que eu tenha uma aceleração, ok? Bom, a ideia aqui foi só a gente relembrar a relação entre força e aceleração. Vamos voltar agora para o estudo do movimento circular. Se eu tiver um corpinho aqui que está querendo se mover com uma velocidade v para lá, só que nesse corpinho eu aplico uma força. Vamos dizer que eu aplico esta força aqui, que está perpendicular ao movimento do corpo. Que tipo de mudança essa força vai provocar no movimento do corpo? Vai mudar? Não vai mudar a velocidade, né? Esta força, como ela é perpendicular, olha aqui, ela não consegue nem aumentar nem diminuir essa velocidade, mas ela consegue mudar a direção do movimento. Então essa força vai fazer este corpinho fazer uma curva, por exemplo. Ele vai se curvar para cá. Lembrando que a cada momento você vai ter, onde você tiver esse corpinho, você vai ter uma força atuando perpendicular à velocidade. Tá? Então, força é grandeza vetorial, velocidade também é grandeza vetorial, por isso essa notação. Essa força está atuando perpendicular à velocidade. Ela vai continuar fazendo com que este corpo aqui mude sua trajetória. Ao invés dele seguir em linha reta, como ele seguiria pela primeira lei, como eu tenho uma força atuando sobre ele,
ele vai se curvar, ele não vai mais seguir em linha reta. Se eu tiver essa força atuando em todo momento, ele vai se curvar a todo instante. Mesmo que a sua velocidade seja um vetor que sempre aponta na tangente desta trajetória. Espera aí, professor, você falou muitas coisas agora. Vamos lá. De que trajetória que eu estou falando? Lembra, a trajetória é o caminho percorrido pelo corpo. Nesse caso, o caminho está percorrendo uma trajetória circular. Tangente, vamos lembrar esse conceito de tangente. É uma reta que toca apenas um ponto de uma circunferência. É uma tangente. Se eu falo que a velocidade, o vetor velocidade está tangente à trajetória, o vetor velocidade segue essa reta aqui. Ele está sobre ela. A todo ponto você vai ter um vetor velocidade tangente à trajetória. É o que acontece aqui. A todo momento você tem um vetor velocidade tangente à trajetória. E o que aconteceria, por exemplo, se por algum motivo esta força deixasse de existir? Se esta força deixasse de existir, eu não teria mais a força que faz mudar a trajetória, portanto eu voltaria numa situação em que cabe a primeira lei de Newton, a lei da inércia. Então, se em algum momento essa força deixar de existir, esse meu corpo vai se deslocar em linha reta até que algo faça parar. Então esse corpo vai seguir justamente uma reta tangente a essa trajetória. Tá? Eu tenho aqui uma animação para mostrar para vocês. Essa animação mostra justamente um corpo em movimento circular uniforme. Dá para ver aí que ele tem um vetorzinho verde que está sempre tangente à trajetória, que seria equivalente à velocidade que eu desenhei na lousa. Ele tem também um vetor rosinha, que é a sua força centrípeta, ou a força que aponta para o centro. Em amarelo, esse aplicativo mostra o que seria uma força centrífuga. Só que essa força centrífuga, ela não existe como força, tá? Ela é mais uma força fictícia. É uma força fictícia pelo fato dessa esfera estar em um referencial não inercial. Se você não entendeu muito do que eu disse agora, entenda simplesmente que essa força amarela não existe, tá bom? Depois a gente conversa um pouco mais sobre isso. Esse aplicativozinho aqui permite que com um toque eu solte a bolinha e ela siga a trajetória tangente que eu falei para vocês. Então, se em algum momento, imagina essa cordinha azul aqui segurando a bolinha, se em algum momento eu cortar essa cordinha, o meu corpo vai seguir pela tangente, tá? Então pela tangente do movimento que ele está fazendo aqui, ó. De novo. Aí, ele vai pela tangente e vai embora, obedecendo a primeira lei. Bom, tudo isso que eu falei até agora foi para conseguir trazer para vocês esse conceito aqui, ó, o conceito de resultante centrípeta. Tá? Então, por que resultante? A resultante centrípeta é a força resultante que aponta para o centro da trajetória circular. Lembra que eu falei para vocês que pela segunda lei de Newton, né? F igual a M vezes A. Aí em algum momento eu falei para vocês que esta força aqui tem que ser diferente de zero. De que força que eu estava falando aqui? Justamente da força resultante. Ou seja, depois que você fizer a soma de todas as forças que atuam no corpo, esta somatória ela tem que ser diferente de zero, para que você possa ter esta aceleração aqui. No caso do movimento circular uniforme,
se você tem aqui um corpo que está se movendo com uma velocidade v para a direita e faz agir sobre ele uma força resultante que sempre vai estar perpendicular aqui ao movimento, à velocidade do corpo. Essa força resultante, sendo diferente de zero, ela vai promover uma aceleração do corpo aqui para dentro do que seria essa trajetória circular. Por isso também eu falei que aquela força centrífuga que estava desenhada no aplicativo, vamos escrever aqui FCF de centrífuga, era uma força fictícia. É fictícia porque você, se está aqui neste ponto, você tem a impressão que ela existe, mas na verdade ela não pode existir, porque se você tivesse uma força centrífuga, ela iria se anular com essa força centrípeta e você cairia na situação da primeira lei de Newton. Você cairia no movimento retilíneo, uniforme e inercial. Então, para que você tenha um movimento circular, é obrigatório que a sua somatória de forças seja diferente de zero. É obrigatório que a sua força resultante seja diferente de zero. É a mesma coisa, tá? Fala isso ou isso. É a mesmíssima coisa. Então isso que o seu livro chama de resultante centrípeta. Então a resultante centrípeta é justamente essa força que puxa para o centro da sua trajetória um corpo, um objeto que tem uma velocidade tangencial a essa trajetória circular. Tudo bem? Bom, nós acabamos de discutir então que essa resultante centrípeta que atua no corpo tem obrigatoriamente que ser diferente de zero. Ou seja, a resultante das forças que atuam no corpo vai ser a força centrípeta, que tem um nome, né? Ou ela é a força centrípeta, ou ela é resultante centrípeta, e ela tem que ser diferente de zero. Como que isso se relaciona com outro conceito que a gente tem de aceleração centrípeta? E agora presta atenção, é o seguinte, eu estou falando aceleração centrípeta, mas meu movimento continua sendo uniforme. Ah, mas mesmo tendo aceleração? Sim, e eu já vou explicar por quê. O que essa aceleração faz, tá? Então a minha aceleração centrípeta, eu posso escrever como AC, ela vai se relacionar com essa força centrípeta aqui, ou com essa resultante centrípeta, da mesma forma que a segunda lei de Newton fala pra gente. A segunda lei de Newton não fala que força resultante é igual a massa vezes a aceleração? Pois bem, esta aceleração e essa massa estão multiplicando, né? Então se eu pegar essa massa, eu posso passar ela dividindo para o lado de lá. Portanto eu vou ter força sobre massa igual a aceleração. Isso também vale para o que a gente está querendo aqui. Então a sua aceleração centrípeta vai ser igual a sua resultante centrípeta dividida pela massa do seu corpo, ou igual a força centrípeta dividido pela massa do seu corpo. Aí vai depender da notação que você está usando, se você está chamando de força centrípeta ou de resultante centrípeta, tá? Mas esta aceleração centrípeta tem outra relação ainda. Como vocês podem ver aí na literatura de vocês, no livro de vocês, na página 158, ele traz uma conceituação de aceleração centrípeta. Ele fala que a aceleração centrípeta é igual V ao quadrado sobre R. O que significa isso?
se aceleração centrípeta igual v ao quadrado sobre r, não é difícil perceber, na verdade é muito fácil, né, perceber que este v aqui é aquela velocidade tangencial. É aquela velocidade com que o meu corpo vai sair se eu cortar a cordinha. Este R aqui, ele é o raio da sua trajetória. Como assim raio da trajetória? Ué, eu não estou falando de trajetória circular. Se eu estou falando de trajetória circular, movimento circular uniforme, uma trajetória circular tem um raio. Eu posso falar também de um trecho de uma pista que vinha reta e ela faz uma curva. Eu posso dizer que esta curva aqui que ela faz uma curva e depois continua reta. Posso dizer que essa curva aqui é um pedaço de uma trajetória circular, que tem também um raio de curvatura. Tudo bem? Então, o conceito que o livro traz para a gente de aceleração centrípeta é esse. Aceleração centrípeta igual v ao quadrado sobre r. Professor, se eu lembrar que a aceleração centrípeta vale resultante sobre a massa, eu posso juntar essas duas equações aqui em termos da aceleração e escrever algo do tipo resultante centrípeta sobre a massa é igual v ao quadrado sobre r? Posso também, tá? Porque este AC é igual a este AC, visto que este AC é igual a RC sobre M é igual a v quadrado sobre r. Posso escrever também dessa forma, tá bom? Bom, nós já vimos então, já lembramos aqui, que quando eu falo em força resultante, eu também falo em aceleração. E se eu estou falando de um movimento circular uniforme, esta força resultante é a que faz o seu objeto, o seu corpinho, ficar preso numa trajetória circular, né, que impede ele de sair pela tangente, essa força resultante, que aponta para o centro, portanto é a força centrípeta. E essa força resultante gera uma aceleração chamada aceleração centrípeta. Apesar desse corpo ter uma aceleração, ele não varia a velocidade em módulo, tá? Ele não varia o módulo da velocidade, aquela velocidade tangente, mas ele varia direção e sentido dessa velocidade. Veja bem, se eu pegar aqui no canto, a velocidade vai ter uma direção vertical, sentido para baixo. Se eu pegar aqui no outro canto, a velocidade vai ter uma direção vertical, mas no sentido para cima. Se eu pegar aqui embaixo, minha velocidade vai ter uma direção horizontal. Então essa aceleração aqui, que está intimamente ligada a uma força, ela promove a variação da direção e do sentido do corpo. Tá? Por quê? Porque esta é uma aceleração centrípeta, não é uma aceleração tangencial. Se ela estivesse na mesma direção da velocidade, ela seria uma aceleração tangencial e aí ia mudar também o módulo da velocidade. No caso, como ela está só perpendicular, eu chamo ela somente de aceleração centrípeta, que é o que nós estamos estudando agora, aceleração centrípeta, e ela muda somente a direção e sentido. Tá? Então, para estudar a aceleração centrípeta, para saber quem é ela, eu tenho que saber quem é a força centrípeta, que atua em cada caso, por exemplo. Então, eu levantei alguns casos aqui, para a gente tentar
analisar quem é o responsável por esse tipo de movimento circular em cada caso. Por exemplo, um menininho que gira uma pequena pedra presa a um barbante azul, ele gira em movimento circular nessa trajetória laranja. Quem é a força responsável por manter esta pedrinha ou este objeto em uma trajetória circular? Quem é a força que vai apontar sempre para o centro da trajetória? Isso não é uma corda, um barbante? Um barbante não tem uma força de tração, não é o tipo de força que atua nos barbantes, é a força de tração. Então, nesse caso, a força de tração que atua no barbante faz as vezes de força centrípeta. Se ela faz as vezes de força centrípeta, também a ela está associada à aceleração centrípeta. Tudo bem? Nesse caso aqui, a Terra girando ao redor do Sol. Então a Terra tem uma velocidade tangencial e tem uma força que aponta sempre aí para o centro do movimento dela. Tá, você vai me dizer, mas a trajetória da Terra ao redor do Sol não é uma trajetória circular, é uma trajetória elíptica. Tudo bem, mas para esse exemplo aqui nós estamos aproximando ela para uma trajetória circular, tá bom? Supondo que o Sol está perfeitamente no centro desse círculo, só para simplificar. Tá? Apesar de ser uma trajetória elíptica, também não é uma elipse muito acentuada. Tá? Ela se confunde muito bem com uma trajetória circular. Vamos voltar aqui para o assunto então. Você tem a Terra se movendo com uma velocidade tangencial e você tem uma força que aponta para o centro. Quem é responsável por manter essa força apontando para o centro aqui? Tem alguma ideia? Você pode dizer que é a atração gravitacional. Então, nesse caso, a força que você calcula pela atração gravitacional vai fazer as vezes de força centrípeta. Portanto, também vai ter uma relação direta aí com a aceleração centrípeta. Ok? E nesse terceiro caso aqui, eu coloquei um looping de um brinquedo aí, uma montanha-russa, um carrinho aqui na montanha-russa. Então ele vai vir aqui, vai fazer esse looping, né? Ueba! E vai continuar a trajetória dele, bonitinho, tá? Este looping, olhando bem, ele se aproxima muito de uma trajetória circular. Enquanto esse carrinho estiver girando no looping, ele está sujeito a uma trajetória circular. Para que ele esteja sujeito a uma trajetória circular, eu tenho que ter uma força centrípeta atuando nele que seja diferente de zero. E a somatória das forças que atuam nele tem que ser diferente de zero também. Ah, mas que forças que atuam nele? Então vamos lembrar o seguinte, esse carrinho ele vai ter sempre uma força-peso que vai atuar para baixo, em qualquer lugar que ele estiver. E em qualquer lugar que ele estiver também ele está em contato com os trilhos. Então ele vai ter uma força normal que vai atuar. Como que é a força normal? Ela é sempre perpendicular à superfície de contato. Então se o meu carrinho está aqui embaixo, minha força-peso aponta para baixo, minha força normal aponta para cima. Se o meu carrinho está aqui do lado, minha força-peso aponta para baixo, minha força normal é perpendicular à superfície. Olha aqui a superfície de contato. Então minha força normal vai apontar para o centro. Opa, aqui já ficou fácil identificar. Vamos chamar essa posição então de posição 1 do carrinho. E se o carrinho está aqui na posição 1, eu acabei de falar para vocês que ele tem uma força-peso que aponta para baixo e uma força de reação ao contato com a superfície, que é a força normal, que aponta para o centro. Nesse caso aqui, da situação 1,
Qual força é responsável pelo movimento circular? Qual força que aponta para o centro? Uma força normal. Vamos ver quando seu carrinho estiver numa outra posição. Vamos colocar ele na posição 2, lá em cima. Deixa eu chamar isso aqui de posição 2. Fala pra mim, para onde que aponta? Vamos começar do mais fácil primeiro. Para onde que aponta a força peso? Sempre para baixo, né? A Terra está puxando ele para baixo. Então a força peso vai apontar para baixo. Nesse caso aqui, para onde que aponta a força normal? Olha aqui a minha superfície de contato. Está aqui. A força normal é sempre perpendicular à superfície de contato. Eu estou tendo contato com o meu carrinho pelo lado de dentro. Então a minha força normal vai apontar perpendicular à minha superfície de contato. Quais são as forças que eu tenho apontando para dentro então? Normal e peso. Essas duas forças juntas apontam para o centro. Elas são responsáveis por fazer as vezes de força centrípeta quando o carrinho está lá em cima. Então eu tenho quem? Normal e força-peso. Essas duas forças aqui, normal e peso, vão fazer as vezes de força centrípeta. Aqui em cima é só normal. Aqui na posição 1 é só normal que faz as vezes de força centrípeta. Tá? Agora o carrinho continua. O carrinho continua. Ele vai chegar aqui nesse ponto, que eu vou chamar de ponto 3. Nesse ponto 3, para onde que apontam as forças que atuam nesse carrinho? Olha só, ele é bem parecido com o ponto 1, não é? Então você tem uma força peso que aponta para baixo. E você tem também uma força normal que aponta perpendicular à superfície de contato, portanto, para o centro da sua trajetória. Então, quando o carrinho está aqui na posição 3, a responsável pela força centrípeta é a normal. Portanto, N igual a Fc. E supondo o seu carrinho aqui embaixo, né, então vamos dizer que isso daqui esquece um pouco essa angulação aqui da pista, tá? Faz de conta que ela é uma circunferência perfeitinha. Então quando ele estiver aqui embaixo, na posição 4, ele vai ter quem? O peso que aponta para baixo e a normal que aponta para cima. Aí você vai ter uma resultante dessas duas. Por que aqui você vai ter uma resultante? Elas estão na mesma direção. É o mesmo caso que aconteceu aqui em cima. Elas estão na mesma direção. Então você tem essa resultante. Vai estar acontecendo aqui. E como eu estou querendo saber qual é a força que vai apontar aqui para o centro, que vai ser a força resultante, eu posso considerar para esse ponto aqui tudo que aponta para o centro como sendo positivo e tudo que aponta oposto ao centro como sendo negativo. Então nesse caso eu vou ter a minha força normal positiva, que aponta para o centro, menos a minha força peso, ela vai apontar contrária ao centro. Isso daqui vai ser igual à minha força centrípeta. Tudo bem?